E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, eu já vou começar falando da narração. A narração hoje é muito tiro, porrada e bomba, tá bom? Mas não se esqueçam que é uma história totalmente fictícia. Ela foi feita apenas para entretenimento de vocês. Nada do que aconteceu na história é real, tá bom? Eu tirei várias partes dela que eu achei pesada, várias partes mesmo, tinha partes assustadoras. Tentei editar ao máximo pra não ser muito... Como que eu posso falar? Me fugiu a frase. Não ser... Vocês entenderam? Tentei editar ao máximo mesmo. Eu vou até dar outra repassada agora no texto pra ver se eu esqueci alguma coisa. E ela é bem legal... Ela é bem legal, só que ela é bem tiro, porrada e bomba mesmo. Vocês vão entender ela depois de assistir. Começou uma nova semana, glória a Deus. Segunda-feira, vocês já podem ipar de graça de novo, 3 vezes na semana. Espero que vocês dêem pelo menos uma ipadinha nos meus vídeos. Não se esqueçam de comentar, tá bom? De curtir o vídeo. Eu sei que é chato eu ter que ficar pedindo pra vocês comentarem, vocês curtir, mas às vezes vocês estão lá naquela vibe de assistir o vídeo que vocês se esquecem totalmente, tá bom? Se você ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, porque assim que eu postar vídeo, você nem precisa ver que eu postei lá na outra plataforma. Você já recebe a notificação em menos de 20 segundos que tem vídeo novo no canal. Eu fiz esse teste aqui com a minha outra conta e deu super certo. Quero desejar uma semana bastante gloriosa para vocês, que Deus abençoe todos vocês e que que Deus nos forneça tudo o que seja necessário para viver feliz, né? É só isso que eu quero. Tchau! Minha melhor amiga, Tatiana Sanches, e eu fomos enganadas e acabamos presas em um clube clandestino, onde mulheres eram alugadas para entreter homens. Qualquer homem poderia pagar $500 e nos alugar por um dia. Quando a polícia chegou com a família de Tatiana, eu já tinha me tornado a maior fonte de lucro do clube, montada em um empresário rico enquanto contava calmamente o dinheiro. Tatiana estava no porão, grávida e presa em estado vegetativo. A família Sanches ofereceu uma recompensa de $8 milhões, desesperada para encontrar a pessoa que havia nos vendido para aquele buraco infernal. Eu era a única que sabia a verdade, mas ainda assim me mantinha em silêncio. Quando a mãe de Tatiana, Gretchen Sanches, implorou para que eu contasse a verdade, fechei os olhos e fingi estar dormindo. A polícia me questionou repetidamente, mas eu não disse uma única palavra. Meu namorado, o irmão mais velho de Tatiana, Tobias Sanches, finalmente perdeu o controle. Em um acesso de raiva cega, ele decidiu extrair minhas memórias. Tatiana está deitada em uma cama de hospital, quase sem vida, e você está deixando os traficantes escaparem. O fato de eu ter amado alguém tão nojenta e autodepreciativa quanto você me dá nojo. Hoje, vou extrair suas memórias e arrancar a verdade de você, e então você e aqueles traficantes podem ir para o inferno. Quando a verdade finalmente veio à tona, Tobias ficou sem palavras, atordoado de arrependimento. O julgamento aconteceu no Los Angeles Memorial Coliseum, localizado no campus onde Tatiana e eu estudamos, e onde Tobias e eu nos conhecemos pela primeira vez. O estádio podia acomodar dezenas de milhares de pessoas, e todos os assentos estavam ocupados. Todos que já cruzaram comigo estavam lá, parentes, amigos, colegas, professores, até entregadores e donos de restaurantes que só conheci uma vez, todos convidados por Tobias. Cobri o rosto, tentando correr instintivamente. No entanto, Tobias me empurrou de volta para a cadeira e me imobilizou para que eu não pudesse me mexer. Ele me agarrou pelo pescoço. Os olhos que antes estavam cheios de afeto, agora não guardavam nada além de ódio. Madeleine Luther, você ainda tem alguma vergonha? Vou te perguntar uma última vez. Quem sequestrou a Tati? Meu rosto ficou vermelho pela falta de ar. Quase desmaiei várias vezes, mas não disse uma palavra. Reddit Contos e afins. Membros da família Sanches correram para a frente e começaram a me bater e chutar. Seu pedaço de lixo sem coração! Tati e Toby te trataram tão bem, e você ainda protegeu os traficantes. Ela é podre até o âmago. Talvez tenha gostado tanto daquele lugar que não quer que os criminosos sejam expostos. Alguns deles arrancaram minhas roupas, tiraram fotos e as projetaram na tela enorme. Vadia! Agora todo mundo pode ver o quão sem vergonha você realmente é. Tobias olhou para mim, pressionando uma agulha grossa na parte de trás da minha cabeça, com o rosto duro e acusador. O dano que esse extrator de memória causa ao cérebro é comparável à exposição à radiação. A dor será 20 vezes pior do que qualquer coisa que o parto poderia causar. E toda a memória suja que você esconde será transmitida para todos aqui. Esta é sua última chance, Madeleine. Meus olhos se arregalaram ao ver memórias que nunca quis que fossem expostas e inundarem minha mente. Meu corpo tremia incontrolavelmente. Não olhe! Toby, confia em mim. Você vai se arrepender. Um lampejo de hesitação cruzou seus olhos. Então ele olhou para a mãe, cujo cabelo havia ficado branco da noite para o dia.
Quando voltou a olhar para mim, só restava nojo em seus olhos. Arrependimento? A única coisa de que me arrependo é de ter te tirado daquele inferno. Você devia ter ficado lá, vendendo seu corpo para sempre. No segundo seguinte, a agulha rasgou meu couro cabeludo, cravando-se fundo no meu cérebro. A agonia explodiu no meu crânio e quase perdi a consciência. Não consegui forçar uma única palavra de súplica a sair dos meus lábios. Apenas gritos quebrados e agonizantes escaparam da minha garganta. Ao me ver sofrer, a multidão enlouqueceu. Ela merece. Uma amiga falsa como ela deveria apodrecer no inferno. Nesse momento, a tela piscou. Minhas memórias começaram a aparecer. A primeira cena era de Tatiana. Ela parecia frágil e esquelética, exceto pela barriga anormalmente inchada. Após um exame completo, o médico falou gravemente. A condição dela é extremamente ruim. As chances de ela acordar são quase nulas. O corpo dela também não suporta um aborto induzido. A criança deve ser levada até o termo. Gretchen desmaiou sobre o corpo da filha, soluçando descontroladamente. Fiquei ao lado da cama, sem expressão, distante. Na lembrança, Tobias perdeu o controle. Ele agarrou meu cabelo, me arrastou até o lado da cama e bateu minha cabeça no chão de azulejo repetidas vezes. Por quê? Por que você não fala? O que nós já fizemos com você? Você tem coração, Madeline? O público ficou furioso. A família Sanchez já sofreu o suficiente. A filha deles está em estado vegetativo, e o bebê que ela foi forçada a carregar nem pode ser abortado. Madeline nem é humana. Sua melhor amiga está em estado vegetativo, e ela não reage a nada. Talvez ela estivesse com ciúmes da Tatiana, e tenha feito isso de propósito. Gretchen correu até mim, cravando as unhas no meu rosto. Então, ela enfiou o extrator de memória no meu cérebro. Minha Tati nunca vai acordar. Então, por que você ainda vive como se nada tivesse acontecido? Meus gritos rasgaram o estádio, e sangue espirrou pela calça perfeitamente passada do terno de Tobias. Ele virou o rosto, recusando-se a olhar para mim, e falou friamente com os técnicos. Expandam o alcance da busca. Quero a verdade. A onda repentina fez minhas memórias mudarem violentamente mais uma vez. Na tela, Tobias me arrastava por uma favela notória. Ele me despiu e me pendurou no teto de um galpão abandonado. A sala estava lotada de homens sem teto, imundos e esfarrapados, que me encaravam como predadores, suas mãos sujas vagando livremente pelo meu corpo. Os olhos dele estavam vermelhos enquanto segurava meu queixo e forçava meu rosto para cima. Madeline, quem é? Quem vale a pena arriscar sua vida por isso? Meu corpo inteiro tremia, mas eu ainda cerrava os dentes. Eu não sei. Essa resposta o levou ao limite. Seu olhar ficou glacial enquanto ele pronunciava cada palavra de forma lenta e clara. Se você sente tanta falta daquele lugar, vou deixar você se vender o quanto quiser. Alguém lhe entregou um cigarro. A fumaça se enrolava no ar enquanto sua voz me cortava como uma lâmina. Joguem a Madeline para aquele sem teto. $1 por turno. Ninguém será recusado. Usem o dinheiro para comprar as íris favoritas da minha irmã e enviem para o quarto do hospital dela. Tapei os ouvidos desesperadamente, tentando bloquear os sons, mas Tobias abriu meus pulsos e zombou. Você está tentando usar essas memórias para se fazer de vítima? A pessoa menos merecedora de pena neste mundo é você. Você protegeu um traficante. Então cada pedaço desse sofrimento é o que você merece. A multidão rugiu em concordância furiosa. Ela é sem vergonha. Está deliberadamente usando essas memórias para conseguir simpatia. A melhor amiga dela está praticamente morta, e ainda precisa dar à luz o filho de um criminoso. Os pais dela envelheceram da noite para o dia. Quem é mais patético do que isso? Não caiam na falsa inocência dela. Ela era uma das principais naquele clube. Provavelmente gostava. Ela não fala nem depois de tudo isso. Talvez ela seja a mente por trás de tudo. Isso é bem possível. Mesmo que não fosse, ela definitivamente era cúmplice. A especulação levou Gretchen completamente ao limite. Ela me deu um tapa no rosto com toda a força. A outrora elegante Gretchen gritou como uma louca. Aumentem o poder, desenterrem todas as memórias que essa bruxa tem. Os técnicos trocaram olhares preocupados. Ela já está no limite. Se aumentarmos ainda mais a potência, ela pode ficar permanentemente incapacitada. Antes que terminassem de falar, Tobias empalideceu de raiva e girou manualmente o aparelho até o máximo. Ela merece cada pedacinho disso. A corrente atingiu diretamente meu cérebro. Eu me encolhi enquanto um líquido quente escorria entre minhas pernas. Enquanto meu corpo perdia o controle, uma nova memória preencheu a tela. Eu estava acorrentada pelo pescoço, com uma coleira de ferro manchada de sangue, presa como um animal em um quarto escuro e apertado. 2 homens me batiam sem piedade, forçando-me a beber com os clientes do lado de fora. Quando eu recusava, empilhavam livros contra meu corpo e os perfuravam, sem deixar hematomas visíveis. Reddit contos e afins. Alguém na multidão ofegou. Esse método não deixa marcas e dói ainda mais. Outra pessoa murmurou. Ela também parece uma vítima. Como poderia estar trabalhando com eles? A resposta veio imediatamente. Ela só estava se fazendo de vítima antes. Talvez esteja mostrando isso de propósito. Os olhos de Tobias estavam vermelhos, e seus dedos tremiam enquanto se apertavam ao redor do meu pescoço. Você ainda não vai contar a verdade? Você acha que essas memórias vão me fazer pegar leve com você?
Continue sonhando. Você é um animal sem coração que não merece simpatia. De repente, a memória mudou novamente. Na tela, eu estava diante de um espelho, vestindo roupas que mal cobriam meu corpo, aplicando uma maquiagem pesada. O estádio explodiu. Então é isso, ela estava fingindo o tempo todo. Levou uma surra e logo correu para se vender. Balancei a cabeça violentamente, e a imagem mudou. Tatiana estava presa sob vários homens, soluçando descontroladamente, com o corpo coberto de hematomas. Uma mulher tapou a boca com a mão e sorriu friamente para mim. Eu não administro negócios que dão prejuízo. Ela está doente e não pode trabalhar. Ou você ganha a parte dela, ou ela vai para os cachorros. Eu me joguei sobre Tatiana, chorando e implorando. Por favor, tragam um médico para ela. Eu vou ganhar dinheiro para pagar o tratamento dela. As cenas passaram rapidamente. Suportei todas as exigências distorcidas dos clientes. Depois do trabalho, arrastei meu corpo ferido até os chefes, implorando que dessem cuidados médicos adequados para Tatiana. A multidão explodiu novamente. Ela claramente se sacrificou para salvar a Tatiana. Não tem como alguém assim ser criminosa. A família Sanches está torturando ela agora. Isso é traição, não justiça. Gretchen gritou, histérica, sacudindo meu corpo. É falso. Tudo isso é falso. Ela está atuando. Se ela se importasse com a Tati, não protegeria um criminoso. Ninguém normal poderia sobreviver a isso e continuar funcionando. Ela ainda está viva e bem, não está? A multidão voltou a se agitar, gritando que eu era ingrata e merecia o inferno. Tobias encarou a tela, o rosto sem cor, antes de gritar comigo, quase enlouquecido. Quem é? Quem te fez trair a Tatiana e a mim? Eu te dei tudo. Por que não foi você quem ficou em estado vegetativo? Ele enxugou as lágrimas de forma brusca e ordenou aos técnicos. Aumentem a potência. Não parem. Não vamos sair daqui até sabermos a verdade. Os técnicos hesitaram novamente. Senhor Sanches, o corpo dela já está no limite. Se expandirmos ainda mais a extração, ela pode sofrer morte cerebral. Tobias cravou outro extrator na parte de trás mutilada da minha cabeça. Ela trabalhava com traficantes. Se morrer, merece. O extrator de memória emitiu um zumbido agudo e penetrante. Meu corpo convulsionou violentamente e as memórias voltaram à tona. A tela mostrava minha infância, desde o abandono pelos meus pais e a vida nas ruas, até minha entrada em um lar adotivo e o início da minha educação. A maioria das memórias mostrava Tatiana e eu nos tornando melhores amigas na escola, e depois, me apaixonando por Tobias, na festa de aniversário dela. As imagens continuavam mudando, mas nunca chegavam ao ponto crucial. Os técnicos permaneceram ali, impotentes. A força de vontade da senhorita Luther é forte demais. O extrator sozinho não consegue extrair mais. Este é o primeiro caso assim que vemos. Olhei para Tobias sem expressão, meus lábios se movendo sem emitir som. Para ele, aquilo pareceu zombaria. Ele riu com raiva e agarrou um dos técnicos pela gola. Use qualquer método, custe o que custar. Um antigo admirador dele na plateia puxou sua manga. O corpo humano se protege. Se o limiar da dor for levado ao extremo, ela perderá o controle sobre as memórias. Gretchen enxugou as lágrimas, encontrou uma tesoura enferrujada e a colocou na mão de Tobias. Os dedos se conectam ao coração. Corte-os. Ela não vai aguentar isso. Somos a família da Tati. Ela merece respostas hoje. Todos olharam para Tobias. Então, a multidão começou a gritar. Faça isso, Sr. Sanches. Precisamos de respostas. Se os traficantes não forem pegos, mais vítimas sofrerão. Em meio ao alvoroço, a determinação de Tobias se fortaleceu. Ele se aproximou e passou suavemente os dedos sobre os meus antes de segurar a tesoura. Você mesma causou isso. Nem mesmo morrer 100 vezes expia seus pecados. Uma dor agonizante me atravessou, fazendo-me saltar do assento. Meu corpo convulsionou violentamente, enquanto o sangue escorria dos meus olhos e do meu nariz. Tremendo, consegui sussurrar. Você vai se arrepender disso. Tobias me olhou com indiferença gelada, então cravou a tesoura na minha carne mais uma vez. Meu único arrependimento é não ter percebido o quão podre você realmente é antes. Você destruiu toda a vida da Tati. Meus gritos rasgaram o estádio, crus e irreconhecíveis, ecoando pelas arquibancadas. Finalmente, novas memórias surgiram na tela. Nas imagens, percorri os corredores estreitos e sombreados do clube subterrâneo, até parar diante de uma porta entreaberta. Prendendo a respiração, espreitei pela fresta. A raiva me invadiu, e eu arrombei a porta, me jogando contra a pessoa que estava lá dentro. A imagem tremia violentamente enquanto lutávamos. Quando finalmente fui jogada ao chão, o estádio inteiro congelou, todos encarando o rosto tão familiar na tela. Isso não pode ser real, né? O que isso significa? Como pode ser a Tatiana? Ela já é um vegetal no hospital, e essa mulher ainda exibe as memórias da Tatiana de propósito para provocar a família Sanches. Isso é pura maldade. A multidão explodiu em uma discussão acalorada. Eu sabia que Madeleine tinha ciúmes da melhor amiga. Ela encenou tudo isso sozinha. O extrator de memória está no máximo, e eles ainda não conseguem encontrar outro culpado. Isso prova que a própria Madeleine é a mente por trás de tudo. Crianças abandonadas pelos pais ficam psicologicamente quebradas. A família Sanches foi bondosa demais e acabou enganada por esse animal.
Não é à toa que dizem que ambientes ruins geram pessoas ruins. Madeline já era podre desde o nascimento. Tobias, com os olhos vermelhos, correu até mim e pressionou com força as mãos nas minhas feridas abertas, como se quisesse me despedaçar. Madeline, mesmo num lugar assim, você ainda intimidava a Tati? Ela te tratou tão bem? Você ainda tem consciência? Enquanto ele se movia, as memórias na tela mudaram novamente. Tatiana me deu 2 tapas e depois me empurrou para fora, em direção a um homem que esperava do lado de fora. Em vez de impedi-la, ele riu e beliscou casualmente o quadril dela. O estádio explodiu em caos. Uma percepção horrível se espalhou pela multidão. Será que a traficante pode realmente ser a Tatiana? A família Sanches não é pobre. Por que ela se venderia assim? Tobias perdeu completamente o controle. Ele me arrastou da cadeira e me deu mais de uma dúzia de tapas. Madeline, o que diabos você está tentando fazer? Você acha que pode reescrever seus crimes fabricando memórias? Gretchen perdeu o controle por completo. Ela forçou minha cabeça para baixo e enfiou o celular bem perto do meu rosto. Na foto, Tatiana não passava de pele e ossos, com o corpo entrelaçado por tubos de todos os tamanhos. Ao lado da cama, o monitor cardíaco mostrava apenas uma linha quase invisível. Tati já está sofrendo assim. Por que você não simplesmente a deixa ir? Cuspi um gole de sangue e, através da dor, forcei um sorriso amargo. Ser patética automaticamente torna alguém inocente? Os olhos de Tobias estavam vermelhos enquanto seus dedos se cravavam ferozmente no meu ferimento aberto e sangrando. O que você fez para mexer nas suas memórias? Você realmente acha que alguém vai acreditar nessas suas mentiras? Minha irmã é a garota mais gentil do mundo. Ela foi bem educada desde criança. E você? Você não passa de uma ninguém, abandonada pelos pais e nunca criada direito. Tobias parecia um animal raivoso enquanto descarregava sua fúria em mim, como se me despedaçar fosse fazê-lo se sentir melhor. Por eu ser pobre, tudo o que eu fazia de repente tinha um motivo. Era como se todas as palavras carinhosas do passado nunca tivessem existido, e eu sempre tivesse sido destinada a ser uma mulher vil e repugnante. Forcei-me a resistir, levantando a cabeça para olhar para ele com um sorriso que não alcançava meus olhos. Quando as pessoas enfrentam uma verdade que não conseguem aceitar, fazem de tudo para fugir dela, exatamente como Tobias estava fazendo naquele momento. Ele preferia acreditar que eu, sua namorada cruel, havia fabricado uma memória inteira do que aceitar que a irmã que protegeu por 20 anos era a verdadeira culpada. O extrator de memória continuava zumbindo sem parar. As imagens que a família Sanches se recusava a encarar continuavam se repetindo, quadro a quadro. A cena mudou para uma rua naquele país estrangeiro. Tatiana apontou para a placa vermelha e piscante do clube ilegal, entrelaçando o braço no meu enquanto dizia: "Aquele lugar parece um restaurante famoso. Vamos dar uma olhada." No momento em que entramos, vários homens grandes e robustos nos cercaram. Consegui me soltar e correr em direção à saída, mas Tatiana tropeçou e ficou para trás. As imagens seguiram meu olhar enquanto eu me virava. Ela estava caída contra a soleira oleosa, estendendo a mão para mim. "Maddie, não me deixe." Não hesitei nem por um instante antes de me virar e voltar para aquele antro de pecado. As imagens na tela gigante continuavam passando, e toda a família Sanches ficou paralisada, completamente sem palavras. As pupilas de Tobias se dilataram em choque. Seus joelhos cederam, e ele desabou no chão. Todo o estádio mergulhou em silêncio absoluto antes de explodir, momentos depois, em uma onda de gritos. Então Madeline era a verdadeira vítima, afinal. Ela estava vivendo bem até se envolver com a família Sanches. Como Tobias teve coragem de tratá-la assim? Tatiana sequestrou alguém, e Tobias a machucou de propósito. A família inteira está podre. Coitada da Madeline, ela é gentil demais. Tatiana a enganou como uma tola. Ela até encenou tudo isso para forçar Madeline a se vender. A multidão, que momentos antes lançava xingamentos contra mim, agora descarregava toda a sua fúria sobre a família Sanches. Os olhos de Tobias ficaram vazios enquanto ele virava a cabeça rigidamente para me encarar. Isso é impossível. Tati poderia gastar o dinheiro do grupo Sanches por várias vidas. Ela não tinha motivo para fazer isso. Ele balançava a cabeça repetidas vezes, o peito subindo e descendo em respirações pesadas e descontroladas. Não há motivo. Tati te tratava tão bem. É impossível. Eu não acredito. Entre os espectadores, havia hackers profissionais que, movidos pela curiosidade, invadiram as contas de redes sociais de Tatiana e as minhas na hora. Os resultados foram rapidamente projetados na tela gigante. As contas de Tatiana continham extensas informações de contato de pessoas no exterior, e suas contas bancárias estrangeiras mostravam dezenas de grandes depósitos de origem desconhecida. A transferência mais recente havia sido feita no dia seguinte, ao momento em que Tatiana e eu fomos vendidas para o clube ilegal, onde mulheres eram alugadas. O estádio inteiro explodiu de raiva. Algumas pessoas começaram imediatamente a fazer transmissões ao vivo, exibindo o processo de extração de memória para o mundo inteiro. Aquele tal de Sanches é um monstro. Ele vive falando em pegar traficantes, e no fim a traficante era a própria irmã. Por que Madeline teve que sofrer tanto? A família Sanches deveria pedir desculpas a ela. Tobias estava à beira de um colapso. Ele correu até mim e olhou diretamente para o meu rosto, seus olhos escuros cheios de puro pânico. "Madeline, você está fazendo isso de propósito para se vingar de mim, não está? Essa memória é falsa. Minha irmã não é uma traficante de pessoas."
Ele perdeu completamente o controle, atacando os técnicos que operavam o extrator de memória, desesperado para que admitissem que a máquina havia falhado. Ninguém disse uma palavra. Eles apenas balançaram a cabeça, destruindo sua última esperança. Seus olhos ficaram vermelhos enquanto seu aperto se intensificava, como se quisesse me sufocar até a morte. Assim que minha visão começou a escurecer, Frederick Sanchez finalmente chegou. Toby, a Madeline é inocente. Não continue cometendo o mesmo erro. O enorme estádio ficou completamente silencioso. Todos prenderam a respiração, esperando que Frederick revelasse a verdade final. Tobias o encarou, atordoado, o terror agitando-se violentamente em seus olhos. Eu não acredito. Por que a Tati faria algo assim? Frederick me olhou, a culpa se espalhando pelo rosto. Diante de todos, ele abaixou a cabeça. Madeline, isso é culpa minha. Fui eu quem te prejudicou e te fez sofrer. Meu corpo já havia chegado ao limite, e eu não conseguia forçar uma única palavra. Apenas fechei os olhos e deixei as lágrimas escorrerem sem controle. Os espectadores no estádio e aqueles que assistiam à transmissão ao vivo explodiram em murmúrios chocados. Meu Deus, até o próprio pai da Tatiana está pedindo desculpas. Ela realmente era a traficante. Madeline é simplesmente trágica demais. Todos os presentes passaram a falar em meu favor. Ela era uma jovem perfeitamente normal, e agora foi torturada até ficar quase irreconhecível. Quão profundamente ela deve ter amado Tobias para suportar todas aquelas acusações sozinha. O verdadeiro amor realmente parece destinado a ser traído. O rosto de Gretchen ficou pálido como pedra. Seu cabelo estava desalinhado enquanto ela corria para frente e desabava nos braços de Frederick, gemendo de forma descontrolada. Do que você está falando? Como nossa Tati poderia ser uma traficante de pessoas? Ela sempre foi tão obediente e comportada. Frederick soltou um longo suspiro e recolheu cuidadosamente meus dedos do chão, um por um. A máquina ainda estava funcionando quando uma imagem tênue e amarelada apareceu na tela. Nas imagens, Frederick e eu estávamos sentados frente a frente em um café. Ele parecia exausto enquanto deslizava um cartão bancário na minha direção. Maddie, eu sei que isso não é justo com você. Mas criamos a Tati por mais de 20 anos. Como eu poderia simplesmente ficar parado vendo ela perder o controle? Na tela, eu não disse uma palavra. Apenas abaixei a cabeça e encarei a avaliação psiquiátrica à minha frente. Por meio dessas memórias, o segredo há muito enterrado da família Sanchez finalmente foi exposto. Tatiana nunca foi filha biológica de Frederick e Gretchen. Ela era um bebê que ele encontrou abandonado perto de um campo enquanto inspecionava uma fábrica. O casal manteve a verdade em segredo e a criou como filha. Como minha amiga mais próxima, ela já havia desejado genuinamente minha felicidade com Tobias. No entanto, à medida que a data do nosso casamento se aproximava, Tatiana começou a perceber um sentimento anormal de possessividade em relação ao irmão. Para extravasar essas emoções distorcidas, ela passou a se automutilar, roubar e se envolver em negócios ilegais. Eventualmente, colocou toda a culpa pelo próprio sofrimento em mim. No vídeo, Frederick chorava. Desculpa, eu falhei como pai. Mas eu não suportaria ver a Tati sofrendo assim. Tem $800.000 aqui. Pegue o dinheiro e vá estudar no exterior. Desde que você fique longe da Tati e do Toby por enquanto, eu vou providenciar tratamento para ela o mais rápido possível. Empurrei o cartão de volta para ele e forcei um sorriso amargo. Eu entendo o que preciso fazer. Depois que eu trouxer a Tati de volta para casa, vou embora sozinha. Ela é minha melhor amiga e o homem que eu amo. Se ir embora significa que eles serão felizes, então eu aceito. Alguém na plateia enxugou as lágrimas em silêncio. Madeline é tão lamentável. Ela já planejava partir e recomeçar, mas mesmo assim foi arrastada para esse desastre. Tobias parecia como se sua alma tivesse sido arrancada do corpo enquanto cambaleava até mim. Ele enterrou o rosto no meu braço e murmurou em desespero. Como isso aconteceu? O que eu estou fazendo? Frederick cobriu o rosto e desabou, com a voz carregada de arrependimento. Percebi que havia algo errado com a Tati há muito tempo. Contratei um psiquiatra para hipnotizá-la, mas ele disse que ela tinha tendências violentas. Eu não acreditei. Ficava pensando no que uma garota poderia realmente fazer. Nunca imaginei que ela traficaria a Maddie para aquele lugar. O estádio explodiu novamente. Isso é fácil de dizer. Você só se importava com sua própria filha. Já pensou que a Madeline também era filha de alguém? Se você sabia da verdade, por que continuou machucando ela? Gretchen não conseguiu aceitar o resultado e correu em direção ao painel de controle, tentando desligar a máquina. As imagens continuavam piscando, até finalmente congelarem no dia em que Tatiana me confrontou. Tatiana me trancou em um quarto escuro e apertado, e falou comigo através da porta. Maddie, me desculpa, mas se eu tiver que escolher entre você e meu irmão, eu escolho ele. Eu te devo nesta vida. Vamos ser amigas de novo na próxima. Pela fresta da porta, vi quando ela foi agarrada por um homem enquanto tentava fugir. Os dois discutiram violentamente sobre como dividir o dinheiro, até que ele a empurrou do terceiro andar. A verdade finalmente veio à tona. Lutei para abrir os olhos e encarei Tobias, que estava diante de mim, em pânico. Essa é a verdade que você queria. Está satisfeito agora? Ele agarrou meu braço e chorou, impotente como uma criança. Desculpa, Maddie. Tudo isso é culpa minha. Não fique com raiva de mim.
Vou encontrar os melhores médicos e providenciar o melhor tratamento para você. Eu vou mudar. Quando você se recuperar, vou passar o resto da minha vida compensando você. Quis estender a mão para confortá-lo, apenas para lembrar que não tinha mais dedos. Meu corpo dormente perdeu toda a sensibilidade quando a última lágrima tingida de sangue escorreu do canto do meu olho. Em meio aos apelos desesperados de Tobias, fechei os olhos lentamente. Minha alma vagou acima, vendo-o implorar aos médicos. Ela tem só 24 anos. Hoje é aniversário dela. Por favor, salvem-na. Eu pago qualquer coisa. Só tragam ela de volta. Infelizmente, a morte não podia ser desfeita. Morri aos 24 anos, no meu aniversário, encerrando uma vida curta e dolorosa. Tobias se recusou a aceitar a realidade e exigiu saber se os médicos realmente haviam feito tudo o que podiam. Finalmente, um deles respondeu friamente. A medicina não é todo-poderosa. A maioria dos pacientes sobrevive porque quer viver. A senhorita Luther não tinha mais vontade de continuar. Não havia nada que pudéssemos fazer. Tobias permaneceu no necrotério, segurando meu corpo e soluçando até perder a voz. Só então percebeu que foi ele quem me levou ao desespero. Eu nunca voltaria. Eu o observava em silêncio com o coração completamente vazio. Houve um tempo em que eu quis desesperadamente sobreviver. Mesmo depois de descobrir que minha melhor amiga havia me traído, tentei continuar vivendo. Aprendi a me submeter, obedecer e agradar até os clientes mais exigentes. Ainda assim, quando Tobias finalmente veio atrás de mim, a única coisa que restava em seus olhos era nojo. Perdi minha melhor amiga e o único homem que já amei. Se alguém precisava arcar com o custo de tudo isso, então que começasse comigo e terminasse comigo. Depois que tudo acabou, Tobias foi condenado a 10 anos de prisão por cárcere ilegal e homicídio culposo. Todas as noites, ele se sentava perto da janela e rezava pelo meu perdão. Incapaz de suportar por mais tempo, finalmente apareci em seu sonho na primavera seguinte. Maddie, se os sonhos são o único lugar onde posso te ver, então prefiro nunca acordar. Ele chorou de alegria e me abraçou com força, recusando-se a me soltar. Na manhã seguinte, o outrora renomado CEO do Grupo Sanchez morreu repentinamente de parada cardíaca, com um leve sorriso ainda nos lábios. Fim, que Deus te abençoe.